Olá pessoal, mais um vídeo sobre essa série, de resumo sobre alguns livros que de repente eu acho interessante estar lendo. Então vou fazer um breve comentário sobre mais esse título aí, Torturados por Amor a Cristo. É uma história incrível que fala da história dos cristãos que viveram até pouco tempo atrás. É um relato do pastor Richard Wurmbrand, ou Richard Wurmbrand. É um livro excepcional, muito bom. É uma leitura incrível, uma história incrível que todos deveriam conhecer, todos deveriam ler. É uma leitura incrível. Ele é um pastor, nasceu na Romênia no dia 24 de março de 1909 e faleceu no dia 17 de fevereiro de 2001 na Califórnia, nos Estados Unidos. Viveu 91 anos. Ele é pastor, escritor evangélico. Também é fundador da missão A Voz dos Mártires. E tem como obra, esse livro aí, que eu vou estar fazendo um comentário para vocês do que eu achei, da história, do que ele viveu, de tudo que ele passou. Torturados por Amor a Cristo. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um conflito entre Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominado de Guerra Fria, na qual milhares de pessoas foram mortas. Estes dois países foram dois blocos de influência sobre muitos países, e na Europa houve a divisão de países ocidentais, apoiados pelo capitalismo dos Estados Unidos, e por outro lado, países apoiados pelo socialismo comunista da Rússia, do lado oriental. Na Alemanha foi construído o Muro de Berlim, contudo, a divisão era muito maior do que um simples muro. A esta divisão de ideias, preconceitos e povos, deu-se o nome de Cortina de Ferro, e é atrás desta que surge a Igreja Subterrânea, e é sobre estes mártires de que trata esta comovente história real. As pessoas que criam em Cristo não podiam e não tinham a liberdade de expressar sua fé. O sistema comunista, que não era aquele proposto por Karl Marx em um manifesto comunista, oprimia a todos, confiscava os bens e dizia que Deus não existe. Contudo, o evangelho era sempre pregado de maneira inusitada entre os países que faziam parte do bloco soviético, através de panfletos, de casas particulares, nos porões, nos sótãos e até nas florestas. O evangelho era amorosamente pregado. Assim como na igreja primitiva, até entre alguns soldados russos eram pregados o evangelho, na qual ficavam muito emocionados, porque na verdade todos nós caminhamos no sentido de Cristo, porque nossa natureza depende dele. Porém, muitos foram presos por divulgarem o evangelho, e ser preso significava ser torturado ou até mesmo morto. Alguns crentes eram colocados em câmeras frias até alguns minutos da morte. Então eram retirados e depois colocados novamente sucessivas vezes. Eram espancados, matavam os filhos na sua frente para que estes negassem a Cristo. Arrancavam suas unhas, tomavam choques, passavam por lavagem cerebral. Tudo para negarem a Cristo. Contudo, permaneciam fiéis como verdadeiros mártires da igreja no século XX. Eram tentados e testados, mas parece que na provação sua fé ficava mais forte e cada vez mais estavam unidos com Cristo, em verdadeira comunhão, pois eram crentes fervorosos que, ignorando o sofrimento, amavam a Jesus e dessa forma deram testemunho ao resto do mundo e até mesmo ao sistema comunista. Essa história nos faz refletir que hoje temos tantas opções de ouvir a palavra de Deus, de buscar livremente a Cristo.
tantos meios de comunicação como a internet, televisão, rádio, livros, entre outros. Além disso, existem tantas denominações que estão dispostas a pregar o Evangelho, mas simplesmente alguns não estão interessados e quando o buscam são mornos em sua fé. Então que fiquemos sabendo que muitos morreram e morreriam por Cristo e que hoje muitas vezes nem querem saber ou passamos a frequentar as igrejas da vida como um simples lugar para ir nos finais de semana, mas somos incapazes de nos comover com o sofrimento dos outros, incapazes de nos comover com a morte de Cristo na cruz, incapazes de nos comover com o apedrejamento de Estevão e incapazes de nos comover com o sofrimento dos mártires ao longo de toda a história. Como o livro nos diz, não seremos julgados pelo que podemos sofrer, mas o quanto podemos amar. Obrigado mais uma vez por esse vídeo e até a próxima.